Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Divulga Cidade SP, o nosso podcast aqui de Iacanga e região. Hoje com os nossos queridos convidados, Regina Monari, o Carlinhos Monari, essa família, né, tão tradicional que nós tivemos o privilégio de trazer vocês até aqui para contar um pouco da história, né, do supermercado, como surgiu. Tem uma bagagem aí de décadas, né, na cidade, vocês são referências. Primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada. Nós agradecemos, né, a presença de vocês aqui. Obrigada. E contar um pouquinho aí, Regina, como que surgiu o supermercado, né? Como foi o início? O início foi com máquina de arroz, né? A data, né? Não, a data foi em 1950 e pouco a máquina, né? Depois que nós viemos com a mercearia, que foi em novembro de 78. E nesse período aí da máquina de arroz até a mercearia, então nós tivemos muito trabalho, porque o meu pai era funcionário público e a minha mãe que administrava a máquina. Aí o meu pai levantava bem cedo para servir as pessoas que iam na roça, os rurais, né? Então minha mãe fazia café, meu pai corria na padaria para pegar pães, aí fazia lanchinho, aí começou assim o nosso movimento com os clientes. Aí depois, aos poucos, nós fomos abrindo a mercearia. Foi uma época muito gostosa, muito boa, porque meu pai deixou um bom legado para nós, uma referência muito boa. E ele também, como funcionário público, ele tinha muita amizade com os fazendeiros, que antigamente tinha muita fazenda aqui, né? Sim. Muitas plantações. Então, ele aprendeu a negociar, que comprava arroz, vendia arroz, comprava milho, comprava tudo assim, o necessário para uma máquina de arroz. E a gente revendia. E a minha mãe ficava praticamente o dia todo na máquina de arroz. E esse período da máquina até o início da primeira mercearia foram quanto tempo, mais ou menos, que durou? Durou um pouquinho, viu? Eu não me lembro as datas certas, mas demorou um pouquinho pra gente ir ajeitando a coisa aí. Da máquina para a mercearia? Isso. Ele já tinha uns 30 anos mais. Bastante, né? Mais, né? De máquina de arroz. E o Eu lembro quando eu era pequeno, a gente levava arroz na casa de arroz de Bauru, quando estava começando o Santo Antônio naquela época. E o dono da máquina da casa de arroz em Bauru, ele falava assim: Arbino, vem para Bauru, a gente monta alguma coisa assim. E meu pai era uma pessoa assim, muito precavida, ele só fazia onde o passo dele dava, entendeu? Uhum. Então ele sempre foi assim, muito cauteloso nessa parte. E você comentou, né, fez um comentário que a mercearia surgiu para ajudar vocês a estudarem, né? Isso. Então como que aconteceu isso? Como hoje tem o Enem, naquela época chamava tipo o Enem de hoje. Sim. Mas a gente pagava após a faculdade. A faculdade que a gente fazia. Então vinha um boletão desse tamanho depois, né? Mas assim, nós tivemos a oportunidade, né, de estudar. O nosso sustento saiu da onde? O que ele fez? Ele falou assim, viu? Nós vamos fazer um tipo de uma mercearia, porque naquele tempo pagava-se muito xerox, pagava as coisas na faculdade. Não é que nem hoje, que é internet, tudo facilitado. E naquele tempo não, era livros, era isso, aquilo. Então vocês vão ter que se virar. Então foi assim que começou.
Tem data desse início da mercearia? Então, foi em novembro de 1978. Uau, já passaram-se mais Já de 40 anos. Eu entrei na faculdade em 76, para você ter uma ideia. Já fazia 2 anos que eu estava fazendo. A Regina acho que também, né? Acho que é na mesma data. E daí foi. Nossa, mas era um perrengue, porque era muito difícil, porque você tinha que... Era só uma pequena tudo, mercearia. Você tinha que ajudar tudo, né? E era todo tinha mundo horário integral. desde o início, todo mundo trabalhando junto. Não, era eu, a Regina e o Roberto. E o Roberto. Uhum. Só que o Roberto ele ficava em Bauru porque já estava fazendo engenharia, era período integral. O meu também era em período integral, mas eu, né, dependendo das grades da faculdade, eu jogava de manhã e só à noite, ou se não à tarde de manhã. Aos sábados. Assim, e de sábado. Era complicado, mas ia levando. Ia levando. E daí foi evoluindo. Graças a Deus. Então, assim, começou praticamente com uma portinha pequena. Uma portinha. Pouca coisa. Era assim, acho que a gente tinha assim uns 10 funcionários. Uns 10 funcionários. Uhum. Quando começamos. Sim. Eu fazia entrega, eu empacotava. Fazia tudo tudo. Que fazia. E a Regina ficava no caixa ali. Ficava no caixa. E aos domingos eu fazia entrega. Meu então, pai fazia assim. Entrega. Sua mãe também, né? A minha mãe também, de Olha, bicicleta. Entregava de bicicleta, interessante tá vendo? que ela comentou assim, a minha mãe levava as roupas nossas para passar na máquina de arroz. Olha só. Ela ficava lá. E uma coisa mais interessante, ela tinha até o 2º ano de escola. Primário. Sim. Ela não tinha escola nenhuma. Ela não tinha nem feito a 4ª série. Então ela era muito precária, mas da mesma forma que ela era assim, ela era muito inteligente porque ela sabia fazer o comércio. Uhum. Nós aprendemos muito com ela. Com os dois, né? Mas ela era assim, uma pessoa, a gente comentava se a senhora tivesse uma escola, uma faculdade, nossa, tinha voado. Ela né? falava assim para nós, ninguém me tapeia aqui não. Ninguém me tapeia. Eu sei e eu olho na cara da pessoa, quando a pessoa quer me tapear, eu já sei que tem coisa errada aí no meio. Olha. Então foi assim também que ela fazia assim sabe, a parte motivacional dela era muito importante. Então quando a gente estava assim naquele processo de levantar, né? Porque a gente nunca pode ficar parado, né? Chegava nela e falava assim, mãe, aí eu precisava comprar isso. Ela falou assim, vai filho, você consegue. Toda vez ela falava, vai que você consegue. Era muito linda essa parte. Sim, né? Não tem como não se emocionar, né? De lembrar dessa história. Sim. Foi muito importante, meu pai. E aí iniciamos. Nossa, Deus é muito bom. Colocou pessoas muito boas no nosso caminho. Colocou a Sara. Aí vem os filhos do Carlinho, né? O Renan, a Camila. Aí a Camila agora casada com o Rodrigo, o Renan casado com a Vanessa. E graças a Deus, Deus na frente, porque sem Ele nós não somos nada. E nós queremos toda hora agradecer a Deus, porque formou uma família unida, né? Família toda, né? Unida. Trabalhando nesse grupo, que hoje é um grupo, né? Um grupo. E assim, vocês têm, acredito que vocês tenham bastante história, assim, que lembram de dificuldades no início, né? Muito. Meu Deus. Eu creio, assim, que até pensar em desistir por conta de tanta dificuldade, né? Se vocês puderem compartilhar algo com a gente sobre isso. Você tem uma ideia, uma pessoa que eu agradeço toda vez que ele vai no mercado, é o Cândido, que ele trabalhava no Banco Itaú. E ele, muitas vezes, né, quando a gente estava no princípio, que a gente estava estudando, virava um rolo, na verdade, né? Você não sabia o que ia acontecer. Ele falava assim, rapaz, para com isso, só estuda, não sei o que lá, e nós ia continuando. Daí ele falava assim, a sua conta está muito estourada,
não sei o que, e ele colocava para autenticar, deixava a data para o dia anterior para acabar. Sabe? Então daí os cheques que entravam no mercado, quando entrava, né, porque era difícil, porque os concorrentes nossos na época, eles eram assim muito fortes, eles eram tradicionais, a gente estava entrando, estava caminhando, né? Então daí ele deixava para autenticar o que entrava no mercado no outro dia, para a gente não pagar tantos juros. Entendi. Ele era uma pessoa, ele foi e é uma pessoa fantástica, formidável. Eu agradeço muito ser candidato, você foi muito bom para nós. E também acredito que tem altas histórias, né? Porque são décadas de supermercado, também deve ter muita história engraçada para vocês relembrarem também, para contar aí pra gente um pouquinho. Eu ia fazer entrega e eu sempre deixava umas casas assim tradicionais para ficar por último. E aquelas pessoas naquele tempo faziam compra quinzenais, né? Porque alguém trabalhava na cana, né? Fazia todo aquele processo. E eu sempre, na hora que passava a compra das pessoas, eu falava assim, leva um litrinho de pinga a gente tomar no final. Daí a pessoa levava, eu dava para ela, né, um litrinho de pinga. Então de sábado à tarde, para mim era uma delícia, assim, lá para 7, 8 horas da noite, a hora que acabava, ia na última compra, tomava um golinho de pinga, tal, dava uma relaxada, né, era muito bom. Mas teve muito esse processo. Teve o processo de... Quando eu casei, que eu vendia bombinha na frente da igreja. Eu nunca desisti disso, porque eu já tinha o Renan, eu já era casado fazia pouco tempo, né? O Renan veio e tal, e precisava sustentar. E o mercado naquela época, nossa, era muito pequeno, assim, né? Era uma coisa assim, não tinha assim como comparar. Colocava uma mesinha na frente da igreja lá, na hora que acabava a missa. Então tinha as bombinhas que eu vendia lá. Olha só. E a Sara do meu lado. E aí foi. Mas venceu, Carlinhos, né? E é uma baita história, né? De superação, uma história para motivar mesmo, né? Uma família que veio do nada, né? Humilde, uma família simples que lutou, batalhou para chegar onde chegou hoje, né? Ser reconhecida, mas assim, uma família que trabalhou unida, né? Sim. E não desistiu diante de nenhuma dificuldade. Você nunca pede para a terceira pessoa fazer para você, porque não vai sair do seu gosto, então é melhor você fazer. Nunca espera para o terceiro fazer. Olha aí, né? Então faz você, que vai sair do seu jeito e vai ser o melhor. Um baita de um legado também, né? Que o pai de vocês deixaram. Meu pai foi 10. Uma personalidade na cidade também, né? Sim. Quem não lembra do seu Albino Monari, né? Gostava de um cavaquinho, né? Gostava de cantar, fazer um monte de coisa. Envolvido na música também, né? São bem envolvidos. Nossa, foi muito bom. E aí depois vocês abriram o primeiro supermercado, né? E aí conta um pouco também pra gente dessa... depois foi pro segundo, hoje tá em Reginópolis, né? Todo esse processo pra gente, como foi. Depois a fase boa também, né? Sim. Daí foi vendida a máquina, né? Aí ampliou todo aquele espaço da máquina para o mercado. Entendi. E foi assim, e veio aqueles planos Sarney, veio o Collor, e veio, né? Quando veio a ministra do Collor com aquele processo de congelamento e tal, eu já estava muito bem já estabelecido. Então, para mim não faltou mercadoria. Então, e na cidade já estava faltando. Então eu sempre trabalhei com bastante estoque. E naquela época eu tinha bastante. Então, conforme foi tendo o problema de
mercadorias de ponta, né, que a gente chama de classe A, da curva A, a gente tinha todas. Então começou a vir pessoas para nós, porque até então a gente era assim, mercadinho que não tinha assim valor. Daí começou a vir, daí veio e daí foi aumentando, né, com ampliou mais um supermercado. Daí o que aconteceu? Veio a Ebel. Quando a Ebel veio, eu falei assim, eu pensei assim, falei, vamos fazer um mercado lá próximo. Na época acho que o Durval que era o prefeito. E daí, mas não tinha nada a ver, não tinha avenida, não tinha nada. Eu peguei e comprei um terreno lá. Eu falei, vamos estreitar com a Ebel, né? Assim, porque vai ser 600, 1000 pessoas trabalhando, tal. Eu falei, onde que a gente tem que ir? Naquele lado. E daí meu pai era vivo, na época ainda meu pai falou, vocês são loucos de abrir mercado lá, pelo amor de Deus, lá não tem nada, só tem mato e gado, não sei o que, pré-pé. Vai dar certo. E hoje o principal mercado nosso é esse de cima. Sim. Porque daí agregou, né, com a Ebel, com todo o processo que teve, porque a Ebel foi o que levantou na cidade na época, em 90 e pouco, 2000 e pouco, né? Sim. E nós subimos com ela. Graças a Deus. E hoje também mais um em Reginópolis, né? Sim. Hoje tem em Reginópolis. Em Reginópolis foi assim, nós fomos no pesqueiro do Neno uma vez, eu e a Sara. Eu falei, se eu tivesse que abrir o mercado, eu ia abrir aqui nessa esquina, que é onde ele é. Daí passou uns tempos, chegou um rapaz de uma imobiliária e falou para mim, você viu, o rapaz está vendendo aqui. Eu fui lá ver, tal, ele tinha pedido um absurdo. Daí passou uns 2 anos depois, e eu não comprei porque não tinha dinheiro para comprar mesmo. Daí chegou um outro pessoal e falou, o rapaz está vendendo um terreno lá em Reginópolis, você quer ir lá ver? Eu fui lá ver, e era o mesmo local. Eu falei, isso aqui deve estar profetizado, porque falei, nós vamos ter que montar mercado aqui, né? E daí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar, porque 2 anos atrás já vieram me oferecer e era muito caro. Ele falou, não, o rapaz faz qualquer negócio, não sei o quê. E foi onde que aconteceu. Olha só. Demos um pouco de dinheiro para ele na época, foi dividindo e assim foi. E está pago, graças a Deus. Mas deixa eu falar para vocês isso aqui. Conta. Né, eu fiz até casamento. Verdade. Através do mercado. Foi muito bonito. Eles eram casados, ela faleceu já de câncer, eu não vou citar o nome, mas eles trabalhavam na cana. E ele é uma pessoa assim de uma certa idade, já 30 e pouco, para 40 anos, muito tímido, e ela também. E daí eu vi que os dois iam sempre no mesmo horário, sabe? Aqui no Mercado de Baixo. Daí eu cheguei nela e falei assim, viu? O fulano tá de olho no C. Ela falou assim, verdade. A hora que ela fez a expressão assim de, né, que ela gostou, Surpresa. Eu fui nele, falei assim, a fulana tá de olho no C. E ele falou, será? Eu falei, será? Não, é verdade. E começou. Daí, como eles gastavam por quinzena, na outra quinzena eu fiquei esperando os dois lá. Um pegou um carrinho, outro pegou. Fulana, como é que tá? Tudo bem, não sei o quê. Repara na fulana que ela tá de olho no C. E eu falava para ela assim, viu? Ele tá de olho no C. E os dois começaram, né, a se interagir. Daí, naquele tempo tinha os fuquinhos lá na praça ainda, que ficava aqueles homens tudo parados, as moças ficavam passando em volta, tudo, né? Eu falei assim, ó, vai lá na praça que ela vai lá te ver. Será que vai? Daí eu cheguei nela e falei assim, viu, ele vai estar em tal lugar para te ver. Daí passaram. Passou mais 15 dias. Eu falei, e aí, deu certo lá? Ela falou, não, ele foi mesmo. Eu falei, então, vamos marcar um lugar para vocês se encontrarem, né?
Eu falei, fala para ele que eu vou, se você falar, eu vou. Daí conversei com ele, falei assim, viu, vai num banco tal, que ela vai estar lá te esperando certinho, né? E deu certo. Daí os dois começaram a se namorar, depois casaram. Eu fui padrinho de casamento deles. Também não tinha que ser, né? Depois dessa história toda. Daí ela faleceu já, coitado. Mas ele é um rapaz muito bom, de família muito boa. Ela também, muito boa. Mas a gente faz de tudo ali. A Regina... O processo ali é muito gostoso, porque você interage, né? Que nem a gente que gosta disso. A gente ama esse negócio. Então, a gente se diverte muito ali dentro. Os caras falam para mim, você é louco, ficar trabalhando até 8 horas da noite, 7 horas. Mas é uma coisa de coração, não é para... É prazeroso, né? É prazeroso. Porque nós estamos aqui para servir mesmo. E também ouvir, né? Tem muitas senhoras que a gente perde assim meia hora, mas eu sou ouvinte. E nunca ninguém sabe do que se passou, sabe? Sim. Então, nossa, eu amo muito. Amo muito meus clientes, são muito bem-vindos e todo dia eles estão na minha oração. Olha só que coisa linda. Todos os dias. Nós fazemos oração, eu reúno todos os funcionários e nós fazemos oração, graças a Deus. Desde sempre isso, né? De fazer oração. Daí quando nós fomos para Reginópolis também, as pessoas lá ficaram meio assim, falei, não, se não rezar, não vai nem abrir o mercado, tem que orar. Tem que orar. Então eles fazem esse processo também. E lá em Reginópolis não tinha esse contato. Então eu fico muito lá na parte da manhã por causa disso, porque lá é uma cidade também assim, mais de terceira idade, né? Então eu chego lá e eu abraço todo mundo, eles adoram esse carinho. É um carinho assim que eles chegam e emociona. É muito bonito. Bom. É muito gostoso. Mas o segredo disso também é amar o que vocês fazem, né? Vocês fazem esse trabalho e é de coração, né? De coração. De coração mesmo. Não tem como não se emocionar. O Carlinhos já tá todo derretido aqui contando as histórias com o olho todo vermelho. Eu fico. Tá transpirando. Hoje em dia eu sou bem sensível, né? Depois do Covid eu fiquei muito ruim assim nessa parte emocional, então eu choro mesmo. Mas não tem vergonha. Mas tem que se orgulhar da história de vocês, né? E ver esse legado que tanto o pai quanto a mãe deixou, né? Vocês falam com tanto orgulho, eles começaram essa história, construíram, hoje vocês estão dando continuidade de uma história de um casal tão guerreiro, né? Sim. É muito bom, Muito bom. Gratificante. Para eles, coitado, porque eles contavam as histórias deles quando eles vieram. Nossa. Era muita dó. Sofreram muito. Não tinha calçado, não tinha nada, a casa deles era no terreiro mesmo. A minha mãe dizia que... Ela falou assim, sabe aquela estrela das 3 horas da manhã? Eu ia com meu pai na roça. E chegava na roça, meu pai tinha medo de alguma cobra me picar. Ela era mais velha, né? E aí, quando esquentava muito, ela falou assim, ele cortava a folha de bananeira e fazia chinelinho para mim. Olha só. Daí a mãe dela, no horário do almoço, subia, já deveria ter mais criança pequena, né? Com certeza. E ficava lá junto com eles. Nossa, mas ela falava do pai dela com tanto amor, com tanto carinho. Ela amava tanto ele, nossa. E hoje, assim, o que a Regina Monari e o Carlinhos Monari gostariam de deixar de legado para a nova geração da família, que vai dar continuidade a essa história de vocês, né? Que façam tudo com amor. O amor é em primeiro lugar.
atenção a todos, né? E que Deus abençoe. Que tem esse capricho de dar continuidade do mercado. É isso daí, que façam o melhor nas condições deles, né? Que façam bem. Sim. E é Deus na frente, não tem outra Sempre, pessoa. né? Não tem. Quanta oração foi feita, meu Jesus, quanto... E continua, né? E continua. Porque eu vou falar para você, Ana, tá ficando até uma história meio triste, porque quando nós começamos, eu tinha 2 calças. Uma para trabalhar e uma para sair. E um sapatão sola de pneu. As pessoas veem a gente hoje, falam, nossa, esse cara tem isso, tem aquilo. Ando bem vestido porque eu nunca tive. Entendeu? Outro dia eu cheguei no mercado, a mulher falou, mas por que você anda bem vestido? Eu falei, sabe por quê, dona? Eu nunca tive. É isso aí. Então é isso aí. E a gente não tinha carro, não tinha nada. Não tinha Tinha uma Kombi. No final de semana, lotava a Kombi, ia para bar. As festas. Para bairro em Reginópolis. Reginópolis, na CESP. Na CESP. Quem vai ouvir é a Ana Preta. Né? Tinha um monte de gente. Nossa, na um época, monte de né? gente ia com a gente. E olha, né, a gente não tinha noção do perigo, porque nem banco no meio não tinha. Ia tudo sentado no, tudo no sentado chão, no chão mesmo, na soalha. Ah, meu Deus. Era a diversão, né? Era a diversão da época. Então as pessoas hoje, né, elas casam assim, já casam com uma casa pronta. É. Faz 40 anos, 39 anos que eu casei. Eu fiquei 1 ano e meio que eu não tinha geladeira, não tinha televisor, não tinha nada. Não tinha nada. A minha avó faleceu, eu consegui os móveis dela, porque minha mãe e meu pai não queriam dar também, assim, né? Ela falou, pega uma... Porque era desagradável, porque eles tinham os outros irmãos também, né? Falou, vai pegar os móveis, né? Sim. Então, mas eles deram uma mesinha, deram uma coisa pra gente. Mas nós ficamos 1 ano e pouco sem geladeira, sem nada. Então é complicado, Mas Mas vocês isso dá venceram, valor. né? mas isso dá Venceram valor. tudo isso. Dá valor. Então, um Exatamente. saquinho Dá no valor. chão, eu falo, eu chego lá na frente, os meninos estão empacotando, falo, rapaz, enche esse sacolinha, porque uma sacolinha não é nada para você, e para mim é muito. Então é complicado. Mas hoje, né? Com toda essa bagagem de vocês, com toda essa superação e essa realização profissional, qual é a mensagem da família Monari hoje para as pessoas que passam por uma certa dificuldade, que têm objetivos de vida, que têm sonhos, né? O que vocês poderiam deixar para esse pessoal que está assistindo, né, o podcast, e que se inspiram na história de vocês, né? Nunca desistir. Em primeiro lugar, Deus. Só Ele pode nos ajudar. E nunca desistir. Correr atrás, né? Correr atrás. É E isso Ele aí. vai orientando, né? E ele orienta, pode ter Orienta. certeza. Ele orienta, dá a mão Salmos. pra gente e vai, né? É a coisa mais linda. Salmo 90, Salmo 23, tem todos eles que são muito Todos bons. são maravilhosos. E valeu a pena toda essa trajetória de vocês, né? Valeu. Toda a Valeu. história Graças a triste, né? Deus, graças a Deus. Ela é um pouco assim, é bem triste assim, porque foi momentos de muito perrengue, não foi de alegria, não. Mas hoje você Hoje conta com sim, orgulho, né? Um baita orgulho é. de tudo isso. Sim, Valeu a pena toda Valeu. essa década. Nossa. mas é o que eu digo, assim, as pessoas não acham assim que num primeiro momento ela vai conseguir, no segundo, terceiro. Um leão às vezes faz 10 caçadas e ele consegue comer uma vez só. Então você tem que persistir, você tem que caiu, levanta, até segurar.
Foi muito bom, graças a Deus. E estamos aqui, Estamos em pé, graças a Deus. graças a Deus. E a gente aqui ouvindo essa história tão linda de vocês, né? E eu quero agradecer mais uma vez a presença, a participação de vocês aqui. Foi uma honra receber vocês, obrigada. ouvir essa história, né? Se emocionar junto com vocês. E que Deus continue abençoando, né, Amém. a família, Amém. o trabalho, que vocês continuem sendo bênção na vida de muitas pessoas aqui da cidade, né? Porque eu Amém. sei que vocês também geram empregos e abençoam muitas vidas. Sim. Amém. Sim. Obrigado a Amém. vocês Obrigada. de ter convidado a gente. Pra gente foi um prazer vocês aqui conosco. Obrigada. Falou, obrigado a vocês. Quantos Foi bom, minutos?